Nossa aula hoje é sobre os heterossemânticos. Vamos conhecer um pouco a importância desse conhecimento, desse conceito na língua espanhola. Bem, aqui temos algumas frases. Eu tenho uma borracha. Essa frase está em português. E eu tenho outra frase em língua espanhola que diz assim: Daniela está borracha. Então, percebemos que aí nessas duas frases temos a mesma palavra, borracha, destacado na cor vermelha. Não sei se vocês conseguem compreender, mas quando eu digo eu tenho uma borracha, é uma borracha de apagar, né? Diferente da língua portuguesa, da língua espanhola. Quando eu falo Daniela está borracha, Daniela não está com uma borracha, Daniela está bêbada. Então, a palavra borracha e borracha, há sentidos diferentes no seu emprego da língua espanhola. Se vocês perceberem, elas têm a mesma escrita, porém, a pronúncia é um pouco diferente, mas o significado totalmente diferente da língua portuguesa para a língua espanhola. Veremos outros exemplos. Nós temos: o vaso está florido. Português. Em espanhol, eu falo: quiero un vaso de agua. Então, percebemos que a palavra vaso e baixo, pronúncias diferentes, mas a escrita é igual. Mas será que o sentido é diferente ou é igual? Diferente, sim? Então, o vaso está florido é um objeto onde colocamos flores. Diferente da língua espanhola, quando eu falo quiero un vaso de agua, eu estou falando do objeto que colocamos água dentro para beber, que na língua portuguesa nós conhecemos como copo. Então, podemos observar que a palavra vaso e baço são escritas a mesma escrita, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola. No entanto, o significado desta palavra, o emprego dela é diferente nos dois idiomas. Então, o que é realmente heterossemânticos? É o que nós conhecemos como os falsos amigos ou falsos cognatos. Sim? Então, o que significa? Em espanhol, há palavras que não têm o mesmo significado que em português, apesar de que apresentam semelhança ou equivalência escrita ou de pronunciação. Então, observamos que, às vezes, o texto diz aí que são palavras que, às vezes, têm a mesma semelhança na escrita e muitas vezes igual, a escrita. A pronúncia muito parecida, muito próxima do português com a língua espanhola, do espanhol para o português ou do português para o espanhol. Mas o significado do que estamos acostumados a ter, o significado da língua portuguesa é totalmente diferente na língua espanhola. Então, por isso que eles são chamados de falso amigo, porque muitas vezes quando eu vou ler um texto em espanhol, a palavra é idêntica ao português, mas elas não possuem o mesmo significado. E isso o aluno acaba tendo um erro de interpretação. Por isso que eles são chamados de falsos amigos. Ou heterossemânticos. Semânticos são heteros, sentidos diferentes, tá certo? Temos alguns exemplos de heterossemânticos. Então, vamos observar nessa tabela. Espanhol. Assinatura, em português, significa disciplina escolar. Já assinatura em português, em espanhol, yo hablo firma. Então, observem aí que a palavra assinatura, na língua espanhola, quando eu vou traduzir, que não é assinatura, e traduzindo essa palavra para o português, significa disciplina escolar. Matemática, português, história e assim vai. Já a palavra assinatura em português, quando eu vou traduzir para o espanhol, significa firma. A tradução seria firma. Nós temos a palavra berro em espanhol, quando eu vou traduzi-la, significa agrião.
Já berro em português, quando eu vou traduzir para o espanhol, grito. Então vejam aí a diferença, porque são substantivos diferentes. Então agrião é uma erva, né, um alimento diferente da ação de gritar. Brincar no espanhol, quando eu vou traduzir para o português, significa saltar. Já português, brincar, quando eu estou falando e vou traduzir para o espanhol, é rugar. E assim nós temos cana, em espanhol, traduzindo, significa cabelo branco. E português, cana, né? A cana que já conhecemos, em espanhol, canha. Cana de açúcar, tá, pessoal? Canha. Então, há uma diferença aí na escrita, né? E um pouco no significado. Um pouco não, totalmente no significado. Cola, em espanhol, significa rabo, em português, traduzindo. Tá certo? Já português, cola, quando eu vou traduzir para o espanhol, cola de apagar, né, de colar alguma coisa, significa pegamento. Em espanhol. Em espanhol, escova, quando eu traduzo, significa vassoura. E professora, escova, em português, como é que fica em espanhol? Cepilho. Sim? Então, cepillo por los cabelos, cepillo de los dientes. Graça, em espanhol, não é graça, né? Aí, no caso, quando eu vou traduzir essa palavra graça para o português, significa gordura. E graça, em espanhol, é gracia. Sim? Gracia. Nó, em espanhol, quando eu vou traduzir, significa nudo. Né? Já português, nu, né? Nu. Traduzindo para o espanhol a palavra nu, como é que eu falo? Desnudo. Então, espanhol, pastel. Quando eu vou traduzir, é pastel que a gente conhece? Não, é bolo. E professora, como é que eu falo pastel em espanhol? Empanado. Então, vocês observem aí nessa tabela que a diferença, né, de espanhol para português, a escrita praticamente é a mesma, mas os significados totalmente opostos. Então, temos que ter atenção, temos que conhecer esses heterossemânticos, principalmente para leitura e interpretação de textos. Né? Principalmente quando o Enem exige isso de nós, uma interpretação adequada, então eu tenho que ter conhecimento desses vocábulos. Próximo quadro nós temos polvo, em espanhol, quando eu vou traduzir significa pó e não polvo, que conhecemos do mar. E como é polvo, professora? Né? Pulpo. Então, rato, em espanhol, não é rato animal, significa momento. E como é rato em espanhol? Ratón. Rojo é a cor vermelha. E a cor roxa significa morado. Rubio, em espanhol, significa loiro, uma pessoa loira. E a palavra ruivo, que é muito parecido com rubio, pelirrojo. Sim? Então, temos a palavra salada, que significa salgada. Tá? E como é que eu digo salada? Salada de fruta. Ensalada em espanhol. Temos a palavra sítio. Não significa aí, né, sítio da fazenda, do terreno de alguém. Significa lugar, traduzindo para o português. E sítio, professora, como eu falo em espanhol? Finca. Temos a palavra tapa em espanhol, que não é bater em alguém, tá certo? Traduzindo significa aperitivo. E como eu falo tapa, né, para dar em alguém na língua espanhola? Bofetada. Temos a palavra surdo, que não significa uma pessoa muca, sim, canhoto. E como eu falo, professora, surdo, sordo, tá bom? E temos talher, que não significa talher de comida, e sim oficina. E como eu falo talher, coberto. Então, observem que são palavras que são falsos amigos, enganam as pessoas na hora da interpretação textual.
Então, é necessário conhecê-las, buscar, pesquisar, né, para conhecer essas palavras que são muito próximas da língua portuguesa, mas com um sentido totalmente diferente. Então, graças por la participación e um bom estudo para vocês, uma boa atividade. Obrigada.